Olá, telespectador, internauta da TV da Transparência. Estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias na manhã desta terça-feira, dia 15 de outubro, dia do professor. E a gente inicia mostrando para você a capa do jornal Folha de São Paulo de hoje. E a manchete é sobre o apagão elétrico em São Paulo. Aliás, é a manchete, é o assunto do dia dos principais jornais do país. Dão como manchete essa situação vivida em São Paulo. E a manchete da Folha diz o seguinte: São Paulo fica mais tempo sem luz que cidades italianas clientes da Enel. Nápoles, Turim e Florença passam 1 hora no escuro por ano. Já em São Paulo, são quase 7 horas no escuro por ano. A cidade de São Paulo fica 5 vezes mais tempo sem energia elétrica do que municípios atendidos pela Enel na Itália, país de origem da empresa concessionária. Dados internacionais mostram que Nápoles, Turim e Florença passam em média 1 hora no escuro por ano. Na capital paulista, são 6 horas e 47 minutos anuais no escuro. Em Santiago do Chile, onde a Enel também atua, a média é de 3 horas no escuro por ano. Tanto as cidades italianas quanto a chilena têm 20% da rede subterrânea. Na capital, 94% dela é aérea. Outros fatores como infraestrutura, metas de regulação, tipo de poste e rotina de manutenção também explicam a diferença, diz especialista. A Enel disse trabalhar como mesmo compromisso em todos os locais onde atua. A gestão Lula do PT vai investigar como a Agência Nacional de Energia Elétrica fiscaliza, que a agência nacional é a ANEEL, que tem 59 diretores lá para fiscalizar. Então, a gestão Lula vai investigar a Enel, a ANEEL, mas é só empurrar com a barriga, porque a ANEEL faz tempo que é informada da situação da empresa Enel no Brasil, principalmente no estado do Ceará, onde ela foi foco, objeto de uma CPI, e todo o material em maio passado foi mandado para o governo federal e não teve resultado nenhum. E agora que o governo federal disse que vai fiscalizar a Agência Nacional de Energia Elétrica, é empurrar o assunto com a barriga. Troca de ataques sobre apagão em São Paulo marca o primeiro debate entre os candidatos Ricardo Nunes, que é o atual prefeito do MDB, e o deputado federal Guilherme Boulos, que é do PSOL. Estão disputando em segundo turno a prefeitura. E o debate foi ontem à noite, por volta de quase 11 horas, depois das 10h30 da noite, transmitido, realizado pela TV Bandeirantes. Sobre o mesmo assunto,
340 mil imóveis na capital paulista e na Grande São Paulo continuavam sem energia na noite de ontem, 72 horas após a tempestade que ocorreu na sexta-feira em São Paulo. A Folha traz hoje uma entrevista com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Arcabouço fiscal não funciona sem limite de despesa. É o título da entrevista com o Fernando Haddad. O Caderno Mercado tem duas chamadas de capa com duas matérias. O primeiro, a Caixa Econômica Federal reduz crédito para financiamento de imóveis de até R$ 1,5 milhão. Horário de verão ainda divide brasileiros. O apoio nunca foi tão baixo, diz pesquisa Datafolha. Brasil patina na melhoria salarial de professores. Meta estabelecia que até 2024, este ano, os salários dos professores da rede pública deveriam ser equiparados aos dos demais profissionais com ensino superior. Em 2012, os docentes recebiam o equivalente a 65,2%. O percentual subiu a 86,9% no ano passado, 2023, mas motivado por perda salarial dos outros. E a matéria é oportuna, porque hoje é o dia do professor. Ainda na área de mercado, é que o Prêmio Nobel premia estudos da riqueza das nações. Trio de economistas laureados apontou relação entre instituições e prosperidade dos países. Esta foto é para dizer que integrantes do Hezbollah mortos em combate em pôster na cidade, no bairro de Basta, que fica na capital Beirute. Moradores de Beirute, capital do Líbano, se preparam para o próximo bombardeio de Israel. Após o centro da capital se tornar alvo de bombardeios de Israel, libaneses não veem mais locais considerados seguros, relata Patrícia Campos Melo. Drones de Tel Aviv, usados para reconhecer áreas antes de ataque, aterrorizam moradores. Página de veículos, feira no Texas, expõe rejeição de americanos a carros elétricos. No Caderno Ilustrada, tem uma matéria sobre O Aprendiz, que narra a origem de Donald Trump como político. Sócio, agora no Rio de Janeiro, assunto chamada de capa da Folha de São Paulo. Sócio de laboratório em caso de órgãos contaminados com HIV é preso. E o nome dele é o Walter Vieira. Walter Vieira é parente do deputado federal Dr. Luizinho, que é ligado a esse laboratório que contaminou as pessoas que receberam órgãos transplantados contaminados com o vírus da AIDS. Pois o Walter Vieira, do laboratório PCS Salem, Dr. Salem, que emitiu supostos laudos falsos no caso dos transplantes de órgãos com HIV, foi preso ontem. 2 diretores estão foragidos. O Walter Vieira
repudiou as acusações. Agora vamos para a capa do Estadão. O Estado de São Paulo também traz como manchete de capa o assunto principal da edição de hoje, desta terça-feira, dia 15, é o apagão elétrico na Grande São Paulo. Comércio e população de São Paulo se mobilizam para cobrar Enel na justiça por perdas. Varejo e serviços dizem ter perdido 1,65 bilhão de reais. A AGU, a Advocacia Geral da União, promete medidas para ressarcimento de consumidores. Tem uma matéria secundária correlata com essa do apagão em São Paulo, dizendo que pedidos de fim de contrato com a Enel existem em outros estados do Brasil e também Santiago do Chile. Comissões parlamentares de inquérito contra a Enel foram abertas em Goiás. Em Goiás deu resultado, a Enel saiu de lá. No Rio de Janeiro e no Ceará. No Chile, o presidente Gabriel Boric determinou em agosto passado a revisão da concessão após um grande apagão lá no Chile. No Ceará, nós sabemos que a CPI aqui não deu em nada. CPI instalada, passou mais de um ano investigando e o resultado ninguém nem ouviu falar. Foi mandado o relatório para o Ministério Público, para o Tribunal de Contas da União, para o governo federal, para o governo do estado e até hoje praticamente a gente não ouviu resultado nenhum dessa comissão parlamentar de inquérito instalada aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, cujo presidente era o deputado, vice-presidente da Assembleia, Fernando Santana. No caderno de Economia e Negócios, a chamada de capa é para a matéria "Para baixar juro de crédito, governo mira em consignado a trabalhador. Reforma do imposto de renda deve ficar para 2025, diz o ministro Fernando Haddad." Ainda na área de economia, Nobel da área de economia, o trio ganha prêmio por estudo sobre o que torna as nações prósperas. O Daron, o Simon e o James os três cientistas, rastrearam as raízes da desigualdade entre os países. A foto de destaque da capa do Estadão é que os dois sorridentes, o Guilherme Boulos, esse que está com o número 50 no peito, e esse outro é o Ricardo Nunes, atual prefeito de São Paulo e candidato à reeleição, e ele é do 15, é do MDB. Apagão marca debate quente com troca de acusações. No primeiro confronto entre Ricardo Nunes, MDB, e Guilherme Boulos, do PSOL, no segundo turno, ontem à noite na Band, na TV Bandeirantes, o prefeito culpou o governo federal pelo apagão. Já Guilherme Boulos disse que São Paulo está refém da incompetência da Enel, a empresa concessionária, distribuidora de energia elétrica, e está refém do atual prefeito Ricardo Nunes. No sábado próximo, dia 19, ambos participarão de debate promovido pelo Estadão, o Estado de São Paulo, em parceria com a TV Record. Vai ser sábado. Conflito no Oriente Médio.
Israel bombardeia a região de maioria cristã no Líbano. Mais de 20 morrem. Ataques vinham ocorrendo em áreas sob influência do Hezbollah. Netanyahu, que é o primeiro-ministro de Israel, fala em prosseguir com os ataques sem compaixão. Ainda na área de economia, trabalhadores terão de aprender a conviver com a inteligência artificial, dizem executivos. No caderno Educação, a matéria é inclusão cada vez mais presente na educação. Há 1,8 milhão de alunos da educação especial em escolas regulares. O SENAC tem programa com professores capacitados. O Estadão homenageia Arnaldo e Laura Laganá, que ganham o prêmio Rui Mesquita. Coração Financeiro, prédios mais valorizados da Avenida Faria Lima tem poucos donos. E na área de literatura, a chamada de capa é o lançamento do livro de Carlos Lacerda, é uma reedição, é um livro escrito em 1935 sobre rebelião quilombola, escrito pelo Carlos Lacerda sobre o pseudônimo Marco Carlos. Ele escreveu esse livro e agora está sendo reeditado. Vamos para Rio de Janeiro, saber aqui das notícias da capa do jornal O Globo. E o destaque no alto da capa é sobre o Prêmio Nobel de Economia, que premia estudos sobre a importância da inclusão para a prosperidade das nações. E a manchete é o mesmo assunto. São Paulo no escuro. Crise tem jogo de empurra entre a empresa Enel, a agência ANEEL, que é a agência nacional que fiscaliza o setor, empurra do governo federal e da Prefeitura de São Paulo. E 300 mil clientes moradores de São Paulo seguem sem luz nas suas residências. Prazo para a volta total do serviço é quinta-feira, depois de amanhã. A Controladoria Geral da União fará auditoria na agência reguladora e executivos federais e municipal trocam críticas. O prefeito Ricardo Nunes rebateu, afirmando precisar de que a Enel desligue a energia para fazer o corte de árvores enroscadas na fiação. E a foto ao lado da manchete é esta cozinha de um restaurante às escuras. O restaurante La Madalena Osteria, no bairro de Pinheiros, é um dos restaurantes que tiveram prejuízos com a falta de energia. O apagão em São Paulo domina debate televisivo entre os candidatos Ricardo Nunes e Guilherme Boulos. Candidatos tiveram o primeiro duelo na TV neste segundo turno e troca de acusações sobre responsabilidade da Prefeitura e do governo federal na crise elétrica. E esse assunto deu o tom do debate de ontem à noite. O editorial do jornal é sobre o apagão, dizendo que o novo apagão em São Paulo expõe falha na fiscalização. Ministério da Fazenda quer convencer o presidente Lula a adotar pacote de corte de gastos após as eleições municipais que se encerram dia 27.
o segundo turno. O Ministério prepara medidas estruturais de contenção de despesas que devem mexer nas regras de benefícios sociais. Meta é reaver o grau de investimento ainda na gestão de Lula. Esta é outra foto de destaque, era no momento que o Walter Vieira, tio do deputado federal Dr. Luizinho, ele estava sendo conduzido para a cadeia. Ele é sócio do laboratório PCS, Dr. Saleme, e foi preso ontem. Transplantes infectados. Laboratório reduziu controle de exames para fazer economia, diz funcionário preso. A polícia prendeu um dos sócios e um funcionário do PSC Labs Saleme, que liberou para transplante de órgãos infectados com HIV. O técnico Ivanilson Fernandes dos Santos declarou na delegacia que o laboratório decidiu, no início deste ano, reduzir de diário para semanal o controle de qualidade de testes, por uma questão de economia. Já o Walter Vieira, sócio do laboratório e tio do deputado, culpou 3 funcionários pelos exames errados. O PCS recebeu do governo do estado do Rio de Janeiro 21 milhões de reais. Quase a metade desse dinheiro foi sem licitação. Laboratório que tem como sócios tio e primo do ex-secretário de Saúde, Dr. Luizinho, o deputado, presta serviço na área desde agosto de 2022. Ainda é chamada de capa o resultado na área de política. Resultado das urnas dão fôlego à ala do Nordeste na disputa interna para dirigir nacionalmente o Partido dos Trabalhadores. Desempenho do partido na eleição municipal, em que vitórias estiveram concentradas na região Nordeste, incentiva lideranças nordestinas a disputar o comando nacional da sigla. No Rio de Janeiro, o prefeito Eduardo Paes organiza uma chapa de oposição ao Bacelar, ao deputado Bacelar, que é o atual presidente da Assembleia Legislativa, e o prefeito, em briga com o Bacelar, está formando uma chapa para a sucessão na LERJ, que é a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. O prefeito busca partidos e vê no racha entre o Bacelar e o governador Cláudio Castro, chance de disputar o comando da casa. Na área de comportamento, tem uma matéria: comer, dormir e malhar. Práticas terapêuticas. Pesquisas mostram que seguir dieta saudável, praticar exercício e ter bom sono reduz risco de depressão. No segundo caderno do Globo, que é o caderno de cultura e entretenimento, a matéria de chamada de capa é: textos inéditos de Domingos Oliveira viram filme na Mostra SP e peça de teatro com a viúva Priscila Rosenbaum. Ele achava a vida muito boa.
Diz ela ainda, domingos é autoajuda, sabe? Ela pergunta. Vamos agora para a capa do jornal cearense O Povo. A chamada de capa, primeira, percepção sobre vida financeira melhorou para 26% dos fortalezenses e piorou para 23%. Esses números são da pesquisa Datafolha aqui em Fortaleza. A manchete, o assunto principal da edição do dia é para a inauguração de um prédio. 5 anos da tragédia. O edifício Andréa, memória permanece viva para sobreviventes. No local foi onde ficava o prédio Andréa, foi construído um quartel do Corpo de Bombeiros, mas as lembranças do acidente nunca saíram da cabeça de quem sobreviveu ao desastre. Há 5 anos atrás, aqui neste espaço onde foi construído este hotel 15 de outubro, havia um edifício de poucos andares e numa reforma mal sucedida, o prédio veio abaixo, matando moradores e empregados que trabalhavam nos apartamentos. Esse prédio fica no bairro da Aldeota e no local foi construído esse quartel 15 de outubro, da 2ª Companhia dos Bombeiros Militar do Ceará, tem data de inauguração prevista para a próxima sexta-feira, dia 18. E o jornal Povo faz essa memória dessa tragédia que abalou aqui a cidade de Fortaleza. Ainda é chamada na capa do jornal O Povo esta outra foto. Vocês viram que são vários religiosos, são bispos da Igreja Católica. Conselho Episcopal do Regional Nordeste 1 da CNBB reúne em Fortaleza nos próximos 3 dias. Foi ontem, hoje e amanhã. Reúne em Fortaleza os 9 bispos do Ceará, das 9 dioceses do Ceará. E o objetivo, um dos objetivos é escolher o secretário executivo do Regional Nordeste 1 da CNBB. Na área de política, a chamada de capa é uma matéria dizendo que esquenta a disputa por apoios no segundo turno em Fortaleza, entre os candidatos André Fernandes e Evandro Leitão. A reportagem de hoje do jornal é sobre pesquisa, traça a dimensão do efeito da violência na saúde mental dos atletas. E no caderno Vida e Arte, a chamada de capa é sobre o Dia do Professor, 15 de outubro, o Dia do Professor. Ensino da arte entre o prático e o poético. Vamos para Brasília, Distrito Federal. No Correio Brasiliense de hoje, no alto da capa, é uma premiação promovida pelo jornal. Encontro Gastrô premia os melhores restaurantes de Brasília. É a 12ª edição do prêmio Encontro Gastrô Brasília. Ele é promovido pelo jornal e desta vez 2 restaurantes em Brasília foram premiados. É o Marie Cuisine como melhor restaurante e o Aroma também foi homenageado nessa premiação.
A manchete do Correio Brasiliense também é sobre São Paulo. Troca de acusações marca terceiro dia de apagão em São Paulo. Sócio e técnico de laboratório no Rio de Janeiro são presos. A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu ontem o sócio majoritário do laboratório PCS, Dr. Seleme, que foi o Walter Vieira, ele que é tio do deputado Dr. Luizinho, e também prendeu o técnico responsável pela testagem, dos órgãos que eram transplantados, Ivanilson dos Santos. Mais 2 suspeitos estão sendo procurados. Sobre o Dia do Professor, a matéria de capa, chamada de capa do Correio Brasiliense, diz: Mestres descobridores de talentos. No Dia do Professor, o Correio Brasiliense destaca o trabalho de profissionais que vão além da tarefa de transmitir conhecimento e avaliar o desempenho dos estudantes. Eles adotaram a missão de estimular sonhos, desenvolver habilidades e incentivar os alunos a superarem desafios. O professor William Vieira, da cidade satélite de Santa Maria, apoiou a criação de uma caixa robótica para ajudar a estudante Ana Vitória. O toque de Savinho. Aos 20 anos, o atacante é peça-chave no esquema ofensivo do técnico Dorival Júnior. Ele entrará em campo como titular no jogo da seleção. Vai ser hoje à noite, lá em Brasília, no estádio Mané Garrincha. E o jogo começa às 21h45. O jogo é contra o Peru. E conta o Savinho, esse atacante que tem 20 anos, ele deu uma entrevista ao Correio Brasiliense e conta o que tem aprendido com Pepe Guardiola no Manchester City. Uma frase do Dorival em entrevista ao Correio Brasiliense: a gente pisa no produto que vende, diz Dorival Júnior sobre as críticas que ele tem recebido pelo fraco desempenho da seleção brasileira de futebol. Homem detido por morte de segurança em bar. Aconteceu lá na área do Riacho Fundo 2, periferia de Brasília. Área internacional. Capacetes azuis estão sob risco. Enquanto a ONU garante que as forças de paz permanecerão em suas posições, Israel ameaça guerra sem piedade, como disse o Netanyahu, sem compaixão, ao Hezbollah, em áreas próximas às de atuação da UNIFIL, que são os capacetes azuis ligados à ONU. Eles ficam no sul do Líbano. Respaldo das urnas. Prefeitos detalham planos, ambos do Partido Liberal. Gestores eleitos dos municípios de Formosa e Novo Gama, do Goiás, querem focar em saúde e em ações para a mulher na nova gestão municipal. Herança do passado. Nobel premia análise histórica. Trio de economistas ressaltou a diferença entre instituições inclusivas e extrativistas no progresso das nações. Pelo respeito à advocacia. Candidato à presidência da OAB do Distrito Federal, o advogado Everardo Gueiros disse
ao podcast CB Poder, que pretende assumir a presidência da entidade para, abre aspas, resgatar a ordem que era protagonista e defendia a sociedade e o advogado, fecha aspas. A manchete do caderno Saúde e Ciência do Correio Brasiliense é sobre a correlação entre coração e mente sã e a demência. Coração saudável e mente sã. Pesquisas mostram que o comprometimento cognitivo está relacionado a doenças vasculares. A associação entre coração e demência é crucial para a saúde geral. Vamos agora para a capa do jornal Valor Econômico. Investimentos. Estrangeiro precisa fazer um trabalho maior de análise fundamentalista para alocar no Brasil, diz Batia, que é da empresa principal. Indústria automotiva. Montadoras chinesas e europeias se enfrentam num salão de Paris e temem efeito de sobretaxa sobre os carros elétricos importados. Comércio eletrônico. A Natura aprofunda estratégia multicanais em loja própria no Mercado Livre, diz a diretora Paula Andrade. A manchete do Valor Econômico não é sobre o apagão de São Paulo. É sobre governo prepara pacote com medidas de revisão de gastos. É a entrevista com o ministro Fernando Haddad, da Fazenda. Propostas devem ser apresentadas até o fim do ano. Intenção é firmar um pacto com os poderes legislativo e poder judiciário pela sustentabilidade das contas públicas. Já no Estadão, a gente viu que o Fernando Haddad já quer apresentar esse pacote para o presidente Lula agora no início de novembro, depois do segundo turno da eleição municipal. E ele quer cortar gasto não só do executivo, mas do executivo, do legislativo e do judiciário. Aí que a coisa pega, porque cortar gasto ninguém quer. Planalto avalia a ação por dano moral coletivo contra a empresa Enel. Agora sim, é sobre o assunto do apagão lá em São Paulo. Fusões e aquisições crescem 56%. E estes três senhores são os três estudiosos que receberam o Prêmio Nobel de Economia. Trio recebe prêmio por estudos sobre riqueza das nações. Estudos demonstram a influência das instituições sociais na prosperidade ou não dos países. Agências reguladoras têm diretorias vagas. É interessante esse assunto. O apagão de energia em São Paulo e a atuação da ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, na crise, trouxeram à tona o problema das vagas abertas nas agências reguladoras. Levantamento feito pelo Valor Econômico mostra que 9 cadeiras de diretores estão vazias à espera do envio de nomes ao Senado para fazer a sabatina. E outros 8 mandatos vão expirar até o fim do ano, ou seja, quase 1/3 dos 59 cargos disponíveis nas diretorias dos 12 órgãos responsáveis
pela fiscalização dos serviços prestados pelos concessionários públicos. O nome designado para a vaga de diretor-geral aberta na ANEEL será enviado pelo governo ao Senado nos próximos dias. O escolhido é o secretário de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia, o Gentil Nogueira Júnior. Essa situação, o Estadão, há 2 meses atrás, vinha alertando que o diretor-geral da ANEEL estava vago o cargo. E é uma briga aí com o Centrão, porque o Centrão quer indicar o nome para seu diretor-geral. Novo presidente quer a Firjan. Firjan é a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro. Aqui é a FIEC, lá é Firjan. Novo presidente da Firjan quer a instituição no debate, dentro do debate nacional, dos temas nacionais. Consumo consciente. A estilista Mônica Sampaio, da empresa Santa Resistência, que segue a tendência slow fashion, enfatizando peças atemporais e mais duráveis, confeccionadas com processos ecologicamente corretos. Ela é a entrevistada de hoje do Valor Econômico. E por último, é chamada aqui na capa do jornal, apagão foi o tema central do debate de ontem à noite entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo. A Enel, responsável pelo fornecimento de energia elétrica na cidade de São Paulo, virou alvo no debate organizado pela TV Bandeirantes na noite de ontem entre o prefeito e candidato à reeleição Ricardo Nunes, do MDB, e o deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL, que trocaram acusações sobre as responsabilidades pelo apagão que afetou milhares de paulistanos desde a última sexta-feira. Encerro aqui essa primeira mostra das capas dos principais jornais do país e os editoriais da Folha de São Paulo de hoje, Edson. O primeiro trata sobre o assunto: a liberdade religiosa sob ameaça. A amálgama entre discursos políticos e religiosos trará reflexos diretos e sensíveis ao processo legislativo e na produção do ordenamento jurídico. Segundo o editorial, o voo inicial da Lei dos Combustíveis do Futuro. Há desafios consideráveis, como o desenvolvimento de infraestrutura para a produção e distribuição e a competitividade no mercado internacional. Nas páginas de política da Folha de São Paulo, a primeira matéria é sobre doação de máquina de costura em ano eleitoral. Máquinas de costura doadas pelo governo e viabilizadas por emendas parlamentares viram arma eleitoral. A Codevasf faz entregas a entidades assistenciais. Estatal Federal afirma que doações estão dentro da lei e que não permite uso por candidatos. E esses equipamentos são doados mais na região aqui de Pernambuco e Bahia. Ainda nas páginas de política, plano de candidatos esbarra em alta de despesas e orçamento engessado. O cofre da Prefeitura de São Paulo está cheio, mas o custeio compromete boa parte dos valores. Propostas não detalham as fontes para o que mantém máquina pública de pé.
Lula marca em São Paulo evento com empreendedores, que são os alvos do candidato Guilherme Boulos. Presidente atende a grupo que o deputado do PSOL busca atrair na eleição e, a pedido do PT, também deve ter agenda em cidades em que petistas disputam o segundo turno. O encontro entre empreendedores, o Lula e o candidato Guilherme Boulos será na próxima sexta-feira, dia 18. Relembre grandes fiascos de eleições à Prefeitura de São Paulo antes do candidato Luiz da Atena, que foi candidato à Prefeitura no primeiro turno pelo PSDB. Lista de reveses vai de fotografia de FHC na cadeira de presidente antes da hora, antes de ser eleito, em 1985, a sexto lugar de petista na última disputa pelo comando da capital paulista. E essa foto do FHC, candidato a prefeito de São Paulo, sentou na cadeira e pousou antes de saber o resultado das urnas, quando o Jânio Quadros assumiu, quem o Jânio Quadros é que foi o eleito, quando o Jânio Quadros assumiu, num gesto de publicitário, né, mandou desinfetar a cadeira de prefeito. E tá aqui a foto, até em preto e branco ainda, porque foi em 1985. O então candidato à Prefeitura de São Paulo, Fernando Henrique Cardoso, na cadeira do prefeito, na véspera da eleição, que perdeu para Jânio Quadros. E o Jânio mandou, quando foi sentar, mandou desinfetar a cadeira usada antecipadamente por Fernando Henrique Cardoso. Santinhos mantém topo dos gastos eleitorais. Tribunais regionais eleitorais estimulam partidos a enviar para reciclagem material excedente, mas o derrame pelas ruas do país, no entorno dos locais de votação, aqui em Fortaleza não foi diferente, se repete pelo país. Fica cheio de material impresso dos candidatos pelas ruas, causando prejuízo para o setor público que vai mandar limpar. E sobre essa questão do uso de santinhos para atingir o eleitor, o vereador de Fortaleza, chamado Gabriel Biologia, que é o Gabriel Aguiar do PSOL, ele foi objeto de entrevista de vários sites e veículos de comunicação do país, porque ele não usou, o Gabriel Biologia não usou o santinho impresso, o papel. A ideia aqui é citado nessa matéria da Folha. Em Fortaleza, o vereador reeleito Gabriel Biologia, do PSOL, fez santinhos em folhas secas, em folhas de árvores e também pelas redes sociais. Ele não usou material impresso e foi, por conta dessa iniciativa inédita, ele foi entrevistado por vários veículos de comunicação do país. Em São Paulo, voto em vereador mostra ilhas ideológicas em bairros paulistanos. Dados da votação indicam divisões no eleitorado em diversas regiões da cidade de São Paulo, como os bairros Pinheiros e Paraisópolis. Temos aqui uma matéria na Folha de São Paulo com o ex-ministro Ciro Gomes. Ciro destaca apoio ao PT em Fortaleza e PDT racha no segundo turno. Disputa pela prefeitura na capital cearense está dividida entre Evandro Leitão, do PT, apoiado por Lula, e André Fernandes, do PL,
o candidato do ex-presidente Jair Bolsonaro. O que é que o Ciro diz sobre esse assunto? Não sou nem serei puxadinho do PT, nem shorts, nem nunca, diz Ciro Gomes, ex-candidato à presidência da República, contestando nota de apoio à candidatura do petista Evandro Leitão, e essa nota foi escrita e divulgada pela Juventude Estadual do PDT. Candidatos à Prefeitura de Curitiba tentam reduzir desgaste no segundo turno. Processos judiciais contra a vice de Cristina, do MDB, e áudio com coação de servidores da administração de Pimentel, do PSD, abastecem os ataques na campanha para este segundo turno em Curitiba. Polícia Federal, Banco Central e bancos prometem vigilância extra para saques para conter compra de votos. 21,8 milhões de reais é o valor divulgado pela Polícia Federal de apreensões em espécie, em cédulas, realizadas em 315 casos suspeitos de crimes eleitorais no primeiro turno das eleições municipais. A Folha de São Paulo e o site UOL sabatinam candidatos, são entrevistas de candidatos a prefeito de Belo Horizonte, Curitiba, Fortaleza, Porto Alegre e São Paulo. A estreia será nesta terça-feira em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte. A primeira entrevista será com o candidato à reeleição na capital mineira, Fuad Norman, do PSD. E a entrevista será nesta terça-feira, às 15h15, pela Folha de São Paulo e pelo site UOL, transmitido ao vivo. Não diz aqui quando os candidatos a prefeito de Fortaleza serão sabatinados pela Folha e o site UOL. Governo põe sigilo sobre lista de passageiros do voo de Lula que parou 10 minutos em São Paulo. A aeronave saiu do Chile para Brasília, mas fez parada na capital paulista. O GSI diz que divulgação poderia trazer risco à segurança do presidente da República. Pacote anti-STF, ante o Supremo Tribunal Federal, é retaliação do Congresso, afirma o ministro Alexandre Padilha. Caderno Mercado. Sem recursos, Caixa Econômica Federal reduz crédito para imóveis que custam até R$ 1,5 milhão de reais. Petrobras reduz preço do gás natural e dará desconto para distribuidora que vender mais. Plano estratégico da estatal seguirá a máxima de que cada gota de petróleo é importante. Horário de verão divide brasileiros e o apoio à medida nunca foi tão baixo. De acordo com o Datafolha, 47% dos brasileiros são favoráveis a adiantar o relógio em 1 hora. O mesmo percentual, 47%, são contrários. Eólicas, empresas de energia do vento, que são as eólicas, veem prejuízo bilionário e suspendem investimentos no Nordeste. As maiores empresas de energia eólica, que é a energia capturada por esses enormes cataventos, que atuam no Nordeste, contabilizam prejuízo de 1,4 bilhão de reais. Rombo que compromete operações atuais
e que já levou empresas a congelarem planos bilionários de investimento no país. A origem do problema envolve desde limitações técnicas e regras do setor elétrico para transmitir a energia produzida pelos parques eólicos até atraso em linhas de transmissão e subestações, impondo restrições ao que cada gerador poderia entregar. A Folha de São Paulo teve acesso ao conteúdo de uma reunião feita na última semana de agosto entre os executivos dessas empresas e a ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica. O encontro teve a participação de empresas como a CPFL, a EDP, a ENGIE, a SPIC e Voltalia. O objetivo do encontro era detalhar os prejuízos em que cada companhia tem sofrido com o corte de imposto na geração, principalmente no Ceará e no Rio Grande do Norte. A empresa SPIC Brasil diz que, desde 2022, sofre perdas relevantes em projetos solares nos estados do Piauí e do Ceará. Ainda na área de mercado, matéria, é preciso explicar que transição verde, da energia verde, também é oportunidade de negócio. O Google e startup fecham acordo para alimentar a inteligência artificial com energia de reator nuclear. Prêmio Nobel de Economia vai para trio por estudo sobre a prosperidade das nações. Uma fazenda, uma propriedade rural em São Paulo é multada por suposto trabalho análogo à escravidão. Aqui 2 páginas, uma matéria, aqui mais uma matéria de publicidade. Fórum da Longevidade discute os desafios para viver mais e melhor. É uma parceria da Folha de São Paulo com o Bradesco. Economistas prevêem inflação mais alta neste ano de 2024 e a taxa Selic maior em 2025. Venda de títulos do Tesouro será suspensa mais uma vez nesta terça-feira. O Banco Central não deveria votar na meta de inflação do Conselho Monetário Nacional, afirma o diretor e futuro presidente do banco, Gabriel Galípolo. Há um mês da visita do ditador chinês, o Xi Jinping, o Palácio do Planalto corre para fechar anúncios. Moradores de Beirute se preparam para o próximo bombardeio de Israel. Ataques de Israel matam 21 pessoas no Líbano e 10 em Gaza. O Hezbollah mira a capital Tel Aviv. USP, a Universidade de São Paulo, inaugura Centro de Estudos Palestinos em evento com o autor convidado da FLIP, que é a Feira Internacional do Livro de Paraty. Rússia acusa a OTAN de elevar a tensão militar na Europa com exercício de ataque nuclear. China ameaça Taiwan após simulação de cerco. Javier Milei, presidente da Argentina, envia carta a Lula e diz que irá participar da cúpula do G20 no Rio de Janeiro. Nas páginas de Brasil, que é o caderno cotidiano da Folha de São Paulo, São Paulo fica 5 vezes mais tempo sem energia do que cidades atendidas pela Enel, na Itália.
Governo Lula abre investigação contra a Enel por apagão e notifica Prefeitura de São Paulo. A auditoria vai analisar como a Agência Nacional de Energia Elétrica fiscalizou a empresa Enel em São Paulo. Gestão Ricardo Nunes terá 3 dias para responder questionamentos sobre a queda de árvores. Ministro de Minas e Energia dá 3 dias para a empresa Enel resolver o problema do apagão em São Paulo. 300 mil consumidores, clientes, até ontem à noite continuavam sem luz. Sem luz, moradores improvisam nas refeições. Protestos em São Paulo contra a falta de energia se espalham. Um homem foi preso por protestar. Enel cita danos severos na rede e fala em troca de quilômetros de cabos. Falhas nas linhas de alta tensão já foram resolvidas. Centenas de milhares de clientes seguem sem energia. Professores enfrentam instabilidade enquanto ainda buscam valorização. Saúde, no Rio de Janeiro. Polícia prende sócio majoritário de laboratório suspeito no caso de órgãos contaminados com o vírus HIV. Apenas 3 capitais no Brasil têm UPAs, que é unidades de pronto atendimento em saúde, com aparelho de ultrassom de emergência disponível. Vou repetir. Apenas 3 capitais no Brasil têm UPAs com aparelho de ultrassom de emergência disponível. E quais são as 3 capitais? Salvador, São Paulo e Belo Horizonte. Ainda na parte de meio ambiente, a matéria é sobre entidades empresariais cobram mais medidas para enfrentar queimadas. Por incrível que pareça, mesmo com essa chuva em São Paulo, ainda existe áreas no interior de São Paulo ainda com queimadas. Petrobras espera obter licença para explorar a região da Foz do Amazonas ainda neste ano de 2024. Página de ciência. Missão robótica da NASA vai estudar se Europa, Lua de Júpiter, é habitável. Caderno de esportes. Dorival Júnior, o técnico da Seleção Brasileira de Futebol, busca formação ideal para vencer o Peru e deslanchar nas eliminatórias da Copa. Com mudanças no elenco, seleção joga em Brasília em busca de segunda vitória seguida no torneio classificatório para o Mundial. E o jogo é logo mais 9h45 da noite, lá no Mandé Garrincha, estádio do Distrito Federal. FIFA vai mudar a regra de transferência de jogadores após derrota judicial. Sindicatos de atletas e ligas esportivas denunciam sobrecarga no calendário do futebol. Presa em aeroporto por mais de 15 horas, seleção da Nigéria boicota jogo na Líbia. Folha Corrida de hoje, a matéria é Ricardo Nunes e Guilherme Boulos fazem debate com troca de ataques sobre o apagão em São Paulo. No primeiro encontro do segundo turno, candidatos defendem saída da Enel, caducidade do contrato, e trazem Lula e Bolsonaro em cobranças sobre responsabilidade pela falta de energia após a tempestade de sexta-feira em São Paulo.
A capa do Caderno Ilustrada, o título é O Ovo da Serpente. O Aprendiz é o nome. O Aprendiz é sobre as origens do empresário e ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Estreia em meio à onda de ameaças dele contra os produtores do filme. Haddad diz que batata quente dos gastos virou prioridade nos debates com Lula. Eita, aqui uma matéria de 2 páginas sobre o filme O Aprendiz. Retrato polêmico de Donald Trump estreia nos cinemas na mira de bravatas do político. O filme O Aprendiz teve recepção calorosa em Cannes, mas dependeu de um financiamento coletivo para enfim chegar às salas americanas. E Donald Trump, que é candidato de novo à presidência dos Estados Unidos, não gostou e faz críticas ao filme. O Aprendiz dá ênfase aos métodos imorais de Donald Trump e tem sua maior força nos autores. O filme é feito, de certa maneira, como denúncia do modo de agir da extrema-direita nos Estados Unidos e no resto do planeta e acompanha a relação entre o advogado Roy Cohn e o seu pupilo, então empresário iniciante nos Estados Unidos. Vamos para as páginas internas do Estadão, o Estado de São Paulo. A primeira nota da coluna do Estadão diz: governo Lula vai à China buscar concorrentes para a empresa de Elon Musk no Brasil. Primeiro editorial de hoje do Estadão: apagão de respeito e de solidariedade. Cedo ou tarde, a energia será religada para todos em São Paulo. Mas o descaso da empresa Enel e do poder público ficará como marca do desrespeito aos cidadãos quando eles mais precisaram de atenção. Segundo editorial: populismo de Lula para a classe média. Promessa de Lula da Silva para ampliar a faixa de isenção do imposto de renda da pessoa física para R$ 5.000 mensais não tem amparo na realidade. O país não tem condições de abrir mão de qualquer centavo. Aqui tem uma página publicitária em homenagem ao Washington Oliveto. Se você parar para pensar, o nome de todas as agências de publicidade deveria começar com W. Obrigado por tudo, Washington Oliveto. É a homenagem que a empresa WMC Can faz ao publicitário que foi sepultado ontem. Nas páginas de política do Estadão, a primeira matéria é sobre o debate ocorrido ontem à noite na TV Bandeirantes. Apagão marca o primeiro debate do segundo turno. Candidatos trocam acusações. Ricardo Nunes culpa o governo federal pelos problemas provocados pelas chuvas. Já Guilherme Boulos diz que a cidade está refém da incompetência da empresa Enel e do prefeito Ricardo Nunes. PT teve otimismo exagerado em disputas, afirma o senador Humberto Costa, que coordena o grupo eleitoral do partido. No primeiro turno, representou o crescimento modesto da sigla nas prefeituras. Partidos dos governadores lideram vitórias em prefeituras de 17 estados.
Páginas internacionais. Israel bombardeia região de maioria cristã e mata mais de 20 pessoas no Líbano. Campanha vinha se concentrando em áreas com mais muçulmanos. Segundo post Bibi, segundo post, Bibi disse a Biden, presidente dos Estados Unidos, que não pretende atacar instalações de petróleo ou instalações nucleares do Irã. Ataque com drone expõe falha no sistema de defesa de Israel. Venezuela. Procurador chavista acusa Lula de ser um agente da CIA. Páginas Metrópole, que é aqui do Brasil. Comércio e população de São Paulo se mobilizam para processar a empresa Enel. A FEComércio fala em perda de 1,65 bilhão de reais. A AGU, a Advocacia Geral da União, promete medidas para ressarcir os consumidores. Controlador vê caso inaceitável e vai investigar fiscalizações da ANEEL. A Enel tem histórico ruim e pedidos de fim de contrato em outros estados e no Chile. CPIs contra a empresa foram abertas em Goiás, no Rio de Janeiro e no Ceará, concluindo com as solicitações de caducidade do contrato. Governo abre processo que pode romper concessão. Nisquier vence o prêmio de professor emérito e Laura Laganá, o prêmio de guerreiro na educação. Caderno de esportes. Brasil enfrenta o Peru e tenta embalar para dar paz ao treinador Dorival Júnior. Sindicato e ligas europeias se unem contra a FIFA. Lançada a missão que buscará a vida em lua de Júpiter. Caderno de Economia e Negócios. Ministério da Fazenda mira corte de spread bancário. Governo quer plataforma digital para ampliar o consignado privado. Reforma do imposto de renda sobre a renda deve ficar para 2025, diz o ministro Fernando Haddad. Trio ganha prêmio por estudo sobre diferença de prosperidade entre nações. Para premiado, o Brasil não fez transição para se tornar uma nação inclusiva. Sozinha, inteligência artificial não faz milagre, dizem especialistas. Gestão de dados é o grande desafio para o uso da inteligência artificial na área da saúde. Taxação de Big Techs pelo uso da rede gera debate entre associações. Poucos grupos controlam principais edifícios comerciais da Avenida Faria Lima, em São Paulo. ONS, que é a Organização Nacional de Saúde, projeta represas mais vazias e governo avalia horário de verão. E capa do caderno Cultura e Comportamento do Estadão diz: livro relíquia, escrito por Carlos Lacerda, em 1935, é reeditado. Obra de juventude, intitulada O Quilombo de Manuel Congo, sobre rebelião quilombola no Vale do Paraíba, foi escrito sob o pseudônimo de Marcos. Carlos Lacerda não assinou com o nome original dele.
Música rock, 37 shows e ainda contando, de Paul McCartney. Derrotas podem levar a um Irã nuclear. O Irã tem arma nuclear. Festival do Rio premia filmes sobre desafios das relações humanas. E no caderno de educação de hoje é em homenagem ao Dia do Professor. Professor vive desafio do autocuidado e de se tornar um mestre das emoções. Transtornos mentais são o problema que mais afasta docentes, mas uma pesquisa inédita mostra que eles seguem motivados e há de planner e aplicativos para ajudá-los. Ensinar hoje exige ser um mediador entre o mundo real e o mundo digital. Regulação federal barra as licenciaturas 100% digitais e ainda traz dúvidas e receios. Formação de professores 100% através de ensino à distância não funciona, é o que diz a especialistas, com correta decisão do MEC de que curso de licenciatura seja 50% presencial e 50% online. Educadora ganha prêmio ao promover uma intervenção antirracista para bebês. 54% dos docentes identificam racismo em alunos e buscam saídas. Como os professores do país aprendem a se tornar protagonistas da inclusão. Agora vamos para as páginas internas do jornal O Globo. Primeiro editorial: novo apagão em São Paulo expõe falha na fiscalização. Segundo editorial: contaminação de transplantes pelo HIV exige revisão de controles. No caderno de política, a primeira matéria diz o seguinte: reflexo das urnas. Queda do PT em São Paulo dá força à ala que defende um nome do Nordeste para presidir a sigla nacionalmente. E um dos cotados, vocês podem ver a foto, é do deputado federal José Guimarães, líder do governo na Câmara Federal, um dos nomes ventilados. E o outro, esse aqui, é da ala do Nordeste. E da ala do Sudeste, o cotado é Edinho Silva, apontado como candidato, apesar das derrotas do PT nas prefeituras municipais paulistas. Após críticas, o PT vai debater a comunicação. Quem diz isso é a presidente nacional, Gleisi Hoffmann, a deputada federal. Petistas farão encontro em Brasília. Lula reclamou a lideranças que a sigla não consegue falar com o eleitor e precisa mudar. Gleisi Hoffmann é a presidente nacional do PT. Deputada federal defende mais ousadia do partido. Troca de acusações sobre apagão em São Paulo domina o primeiro debate entre Ricardo Nunes e Guilherme Boulos neste segundo turno. Candidatos levam crise da Enel para as redes e também para o horário eleitoral. PSDB, o partido, a direção do partido do PSDB em São Paulo, desautoriza o candidato da Atena e reafirma que o partido apoia a candidatura do prefeito de São Paulo,
Ricardo Nunes. O Datena, pessoalmente, disse ontem que vai votar em Guilherme Boulos. Eduardo Paes, prefeito do Rio, atua por formação de chapa contra o atual presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, o Barcelar. O Eduardo Paes quer eleger o próximo, a mesa diretora, a próxima mesa diretora da ALERJ, que é a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Disputas de segundo turno em Niterói e em Petrópolis opõem o governador Cláudio Castro e aliado. Polícia Federal mira deputado do Rio de Janeiro por fraude em licitações. O ministro Alexandre Padilha diz que governo é contrário ao pacote anti-STF no Congresso. Candidatos à sucessão na Câmara Federal fazem guerra de fotos. Eita, aqui é a guerra dos candidatos, cada um mostrando os seus apoios. Aqui com Lula, outro aqui com outros parlamentares. Elmar Nascimento e Antônio Brito pousam ao lado de Lula, em Belém. Lula esteve sábado passado em Belém. Foi participar do Círio de Nazaré, grande procissão com 2 milhões de fiéis. E aí na outra foto, Hugo Mota, o quarto a partir aqui da direita, na foto, ele com Ciro Nogueira e lideranças do PP, do Partido Progressista, cujo presidente nacional é o senador Ciro Nogueira. Aliados de Lula fazem lobby por candidato à vaga no STJ. E a a formação das duas listas tríplices deve estar acontecendo neste momento lá no STJ. Uma vaga para desembargador dos tribunais federais, 16 colocaram o seu nome, estão concorrendo, e a outra lista tríplice é para procurador de justiça dos estados. Aí tem 50 nomes para que 3 sejam escolhidos pelo STJ e essa lista tríplice será enviada para o presidente Lula escolher um procurador de justiça e um desembargador federal. Páginas de Brasil. São Paulo sem luz, brigando no escuro. Governo federal e o prefeito de São Paulo trocam ataques por apagão e Enel é o alvo de todos. Enel foi multada em 320 milhões por apagões e atrasos. Ela pagou os 320 milhões? Não. Apenas 28% desse valor foi pago. Sanções aplicadas pela Enel, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, nos últimos 2 anos, ainda são contestadas pela empresa Enel na Justiça. Só pagou 28% dos 100%, dos 320 milhões impostos em multas por atraso. Ainda em São Paulo, nova rotina dos paulistas que estão sem luz é banho de caneca e cardápio enxuto. Aqui no Ceará a gente chama banho de cuia. Áreas de economia e estratégia de convencimento. Ministério da Fazenda tenta obter aval do presidente Lula para medidas estruturais de corte de gastos. Com alívio no debate fiscal, o dólar recua e fica em R$ 5,58. Caixa Econômica Federal relança
a Raspadinha, após 9 anos. Raspadinha é um jogo que o apostador compra, raspa um material removível e lá diz se ele ganhou, se não ganhou, com aquela aposta. O rei do limão Tahiti dobra a aposta no cultivo orgânico da fruta. Petrobras planeja ampliar refino e fecha parceria com a Vale do Rio Doce. A Agência Nacional de Petróleo dá mais prazo à estatal na margem equatorial. Polícia do Rio prende suspeita de fraude contra plano de saúde. Estudos sobre riqueza e pobreza das nações levam o Prêmio Nobel de Economia. Brasil enfrenta dificuldade para sair da renda média. As páginas de mundo. Não haverá retirada. Premier da Espanha rebate a advertência de Netanyahu para que forças de paz da ONU deixem sul do Líbano. Os chamados capacetes azuis. Israel bombardeia a Escola das Nações Unidas e também hospital em Gaza. Trump e Kamala Harris brigam pelos votos da Pensilvânia. Itália envia imigrantes irregulares para a Albânia. Página de saúde. A matéria diz: mente sã em hábitos sãos. Pesquisas reforçam o papel de sono, dieta e exercícios físicos nos transtornos mentais. Diabetes. Terapia com substância do remédio Ozempic elimina o uso da insulina. OMS dá aval à vacina contra o Mpox para adolescentes. Rio de Janeiro, do laboratório para a prisão, médico e técnico envolvidos em testes que não detectaram o vírus HIV para as pessoas que estavam recebendo órgãos, transplante de órgãos em doação, são presos ontem. Mulher diz ter sido vítima de falso positivo para o parto. Pai e filho têm vários vínculos com a saúde, com a Secretaria de Saúde do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Esportes. Bia entra no top 10 pela segunda vez na carreira. É sobre a tenista brasileira. Flamengo tem disputa em 3 frentes pela vaga de titular. Jefinho volta a treinar no Botafogo após 5 meses. 2 realidades. Com números parecidos, Gerson e Hendrick destoam no momento na seleção brasileira. A gente pisa no produto que vende, desabafa o técnico da Seleção Brasileira de Futebol, Dorival Júnior. Capa do 2º caderno de cultura do Globo. Todos os domingos do mundo. Peça com Priscila Rosenbaum em cartaz, filme na Mostra São Paulo e outros textos inéditos fazem parte de acervo deixado pelo dramaturgo e cineasta. Abre aspas. Ainda vamos ver muitas e muitas obras dele por aí, diz a diretora Renata Pascoal. Ações afirmativas e afirmações literárias. Histórias mostram que não é certo que tudo dê errado, ou vice-versa. Um Senhor das Moscas para novos leitores. É um romance para celebrar seus 70 anos.
romance clássico de William Golding, ganha versão em quadrinhos pelas mãos da holandesa Aimee, fã do livro desde a adolescência. Ela diz, é uma aula magistral de narrativa, diz ela. Consumir melhor sem exagero e desperdício. Agenda ambiental, caminho sem volta. Tema presente no Congresso Nacional. Nem tudo que parece verde de fato o é. Está ocorrendo uma mudança na sociedade, diz Hélio Matar. A revolução dos pequenos, vítimas de ecoansiedade, ao sentir na pele os extremos climáticos desde cedo, as novas gerações se mobilizam, mudam de atitude e cobram responsabilidade de todos para ter um futuro melhor. Com esta informação, com esta matéria do jornal O Globo, eu encerro aqui o nosso primeiro bloco de notícias da manhã desta terça-feira, dia 15 de outubro, agradecendo a sua audiência e convidando você a continuar com a nossa programação, a programação da TV da Transparência. Obrigado.